Talvez uma angústia que a gente tem sobre o tempo é que a gente está preso nele. O grande... Porque assim, você percebe que a ficção, ela permite você imaginar uma série de coisas, e muitas dessas coisas imaginadas na ficção, e é na ficção científica, o que é? É o coração do ser humano tentar antever, tentar antecipar, sonhar para o futuro. E aí, nisso de sonhar com o futuro, até você tem, por exemplo, já teve imaginações futurísticas misturadas com o passado, tipo o Velho Oeste tecnológico, essas coisas assim, sabe? Mas o que é interessante sobre viagem no tempo? Eu percebo muito esse anseio do coração do ser humano e esse anseio que ele não pode quebrar. A gente está preso a uma coisa linda, mas que ao mesmo tempo é angustiante, que é chamada presente. Então, por exemplo, quando você olha para o passado como um meio de aprendizado, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue visitar o passado. E aqui eu faço um ponto enquanto o Gui estava falando. É interessante que aquele filme que se chama De Volta para o Futuro, né? E ele tem ali na chamada dele, futuro. O filme, o primeiro, é uma grande viagem para o passado, é uma grande ida ao passado, né? E quando ele volta, na verdade, volta para o presente dele, né? Então ele está voltando para a realidade do presente dele. Mas quando você pensa essa questão de ir e poder, de repente, olhar para o passado, é sempre angustiante. O futuro, ele é incerto. Mas você pensando que no passado, o passado é muito angustiante, porque quem não deixou no passado alguém amado? Que você, por um milésimo de segundo, você não gostaria de dar um abraço numa pessoa que você amou muito e que não está lá mais. Um momento da sua vida que foi ali, de repente, importante. Eu sempre falo, eu defendo essa tese aqui, que essa moda do momento cinematográfica da nostalgia com o passado, e agora a nostalgia... talvez o Gui temos mais ou menos a mesma faixa etária, e o Japa é um pouquinho mais novo, mas eu cresci ali numa época que os anos 80 fazia filme do quê? Dos anos 50. O passado charmoso era os anos 50. Agora, nos 2020, o passado charmoso é os anos 80. E o que eu percebo dos anos 80? Os anos 80, descrito nos filmes, no seriado, ele é só uma nostalgia de uma sensação que, se a gente pudesse de fato voltar para os anos 80, a gente ia se assustar, porque ele não é igual o que é retratado nos cinemas. É diferente. Existe uma tentativa da gente emular o passado, existe uma tentativa de emular os anos 80, existe essa tentativa de emular o nosso sentimento ali, por isso que as pessoas choram, porque a nostalgia está no momento, mas o passado ele machuca muito, porque a prisão do tempo, ela é cruel. Ela é cruel.